Vamos estar compartilhando da palavra hoje, porque as mulheres, né, durante esse ano, têm focado, só espera um pouquinho, focado no tema mutualidade. E a gente tem revisto, na verdade, os mandamentos do Senhor. E o mandamento que vamos estar compartilhando na palavra hoje é: não minta uns aos outros, não é? Então a gente vai estar meditando na palavra com esse foco, esse tema. E o Senhor, através do Espírito Santo, vai estar movendo aquilo que não agrada a Ele na nossa vida. Pode ir. Vamos estar orando, o Rufka vai estar orando por mim agora. Os que creem, estendo suas mãos para começar a pregadora de hoje. Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui e adorarmos o seu nome. Abençoe agora a sua serva. Não permita, Senhor, que nada que saia da boca dela não venha proveniente de ti. Que tudo que ela fale, Senhor, seja você falando através dela. Prepare nossos corações, nossas mentes, para que nós possamos entender um pouco mais de ti e compreender os seus caminhos, os seus propósitos nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. E o texto que a gente vai estar meditando hoje é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 20 ao 25. A gente pode estar lendo ali no Data Show, não é? E quem está em casa aí, leia na sua versão. Aqui vai estar sendo transmitida a NVI, mas fique à vontade, porque o que for um pouco diferente aí em palavras, o Senhor unifica tudo no Espírito. Vamos estar lendo, então? Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E pensando nessa palavra, né, mentira, me veio a recordação de uma notícia de 2 anos atrás, 2 anos e um mês. Na verdade, foi em junho de 2020, data de 25 por aí de junho. No governo Bolsonaro, foi indicado o doutor Carlos Decotelli. É um oficial da Marinha, economista, tudo, e que teve que apresentar o seu currículo, né? Vocês viram no noticiário aí, né? E ele foi envolvido pela mentira e preencheu lá no seu currículo dados não verídicos. E um homem assim, que não era nenhum novinho da vida, né? Fala, não, é jovem faz besteira. Não, já é ancião, né? Já é data de ancião. E aí foram lá conferir, né, os dados desse currículo do Dr. Carlos Decotelli. E aí isso ficou no público rodando, né? Os reitores da Alemanha e daqui da Argentina se manifestaram. Epa! Ninguém passou por aqui, não. E passou, da Argentina passou, mas não foi aprovado. E da Alemanha, nem sombra. E aí, da Fundação Getúlio Vargas, nunca foi professor aqui.
Olha o que a mentira faz com uma vida, com a honra de uma vida. Parece que é legal, né? No momento assim, logo assim, direto. Não sei se foi induzido ou se ele, na verdade, tem isso na essência. Espero que só por enquanto, que ele abandone isso, ou que já tenha abandonado. É a prática da mentira. E a gente fica assim, achando muitas vezes indigno, afronta. E, na verdade, ele acreditou que ele tinha tomado posse e incluiu isso em seu currículo. Dizer, ainda continuou acreditando no que criou na mentira. Está lá no currículo dele que ele ficou 5 dias no governo, só que ele não tomou posse, então ele não foi ministro, ele nunca foi ministro. Então, no currículo ainda tem, consta, mais uma mentira. E aí a gente ouve, né, os psiquiatras falando que tem gente que é doente, tem a doença, precisa ser tratado. E tem, né, a mitônomo, que dizem, né, que o que é falso, o que acredita naquilo que cria, né, e fica naquela, como se fosse verdade, anunciando aquilo lá e reafirma e confirma, precisa ser tratado. Será que tem isso no meio das igrejas? Se tiver, se aparecer, não vamos jogá-lo fora. O Senhor pode restaurar, o Senhor pode ensinar a verdade, o Senhor pode ensinar um novo caminho. Eu não sei da vida do Dr. Carlos Decotelli, mas eu sei que quem está me ouvindo, se tem essa dificuldade, ou já ouviu alguém dizer que você tem essa dificuldade, corra para Deus. E busque também ajuda de médicos. Existem os médicos para poder nos ajudar, nos auxiliar, os terapeutas, para nos ajudar a sair daquela enrascada que a gente se viu como verdade. Porque os psiquiatras falam o seguinte, que as crianças, dependendo da idade, eles não sabem discernir o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade. Eles são muito naturais, espontâneos. Mas quando eles cometem algum ato que foi pisar na bola para o pai e para a mãe, e que a mãe vem em cima, né, e o pai, né, igual uns leões, assim, o que você fez? E ele aprende que contando uma mentira se viu livre do couro. Aí ele, opa, deu certo. Aí o que ele vai fazer como defesa? Toda vez que ele pisa na bola, ele vai apresentar uma mentira. Olha aí a cilada. Então, assim, essa herança de pecado que Satanás deixou a gente tem que cuidar todo o tempo. E tem que estar alertando todo o tempo. Então, assim, a gente fica pensando em que bases a gente tem conduzido a educação da nossa família, a nossa própria educação, com base de mentiras, com alicerces que são frágeis, com alicerces que não provêm da palavra do Senhor, e a gente vai tacando no nosso alicerce várias bases, e vai colocando na nossa própria força, e vai instalando, e vai, tá bonito, vamos colocando, e isso aqui. Mas aí Deus fala, agora vem o teste, se as suas bases estão em mim ou não. Porque nesse teste, você é avaliado se você escolheu a base certa, que é a base da verdade, que é a base que é Jesus. A essência para a vida em verdade, e na verdade, e para a verdade. Vamos ver se essa minha construção aqui deu certo com as bases que eu mesmo forneci, sem ser na palavra de Deus? Vamos ver se dá certo? Já viram vidas desse jeito? São vidas que foram orientadas fora das bases do Senhor. Infelizmente, vimos uma pessoa ser indicada para o governo do Brasil, para a área de educação, com bases desse jeito. Não poderia ser ministro. E a gente fica pensando,
Qual escolha eu estou tendo hoje para a minha vida? A verdade ou a mentira? E aí Paulo fala, no versículo, de número 23, que a gente precisa, para escolher a verdade, a gente precisa renovar a nossa mente. É o trabalho na mente que acontece. E o interessante que observando várias coisas, buscando e ouvindo pessoas da área de educação, área de ensino mesmo, nessas áreas da emoção, e eu ouvi de uma advogada que é autista, e ela, quando recebe o seu cliente, ela fica avaliando se o que ele está, no caso, querendo que ela defenda é verdade ou não. A gente tem que fazer isso, tá bom? Senão a gente se enrola. Então, assim, e ela falou, como que eu vou fazer isso? E ela descobriu o seguinte, que a cabeça é que comanda os nossos movimentos. E como as mãos, os pés, ficam longe desse controle, ficam nas extremidades, então, quando você vai contar uma mentira, a manifestação acontece nessas extremidades. Você fica esfregando a mão, escondendo o braço, escondendo a mão e agoniado com o pé. E ontem foi muito interessante na nossa dinâmica lá, com as mulheres. Nós pedimos para contar 3 fatos, 2 verdadeiros e 1 falso. E aí, na hora que, todos nós, na hora de falar a frase da história que continha mentira, a gente se atrapalhava, porque você já denotava lá qual era a frase que continha mentira. Então, assim, a gente tem essa percepção quando a gente olha para a pessoa e a pessoa está apresentando um fato que não é verídico. E Paulo fala, você vence essa tentação quando você renova a sua mente. E aí, o Shed fala que isso acontece quando a gente está se santificando. Vocês aqui na ministração falaram sobre isso, Ir para a presença de Deus, estar na presença de Deus, estar aqui diante de Deus. Então, isso é santificar, está lá, Deus, vem aqui, vai apontando aquilo que não está legal na minha vida, me ensina aqui, eu confronto com a palavra de Deus é o nosso espelho. E aí Shed fala, isso é santificação, essa renovação que acontece na nossa mente, esse mistério, esse milagre lindo que Deus faz na nossa mente, é a santificação. Aí ele faz algumas perguntas, o que é isso? É a transformação da nossa mente para a imagem e semelhança de Cristo. Por que aconteceu lá no Éden? Deus criou lá o homem e a mulher com o perfil do caráter dele. A imagem e semelhança do caráter de Deus. Mas com o pecado isso foi largado, foi abandonado. E aí a santificação é para isso, para a gente ir para a presença de Deus e Ele ir mexendo no nosso caráter, ir mexendo para que a nossa imagem, a nossa semelhança comece a imitar, comece a se assemelhar de novo à semelhança de Deus e de Cristo. E aí ele fala, quando ocorre isso? Agora, agora. Não é amanhã, não foi ontem, é agora. Se você tiver com a dificuldade de se posicionar na verdade, fala para Deus, Deus, mexe comigo agora, me confronta agora, me constrange agora, para que eu seja transformado, para a tua vontade ser perfeita na minha vida, essa transformação da minha mente acontecer de verdade, para que a minha escolha seja a tua escolha na verdade. E aí ele fala, e quando ocorre? Pela contemplação da glória de Deus, porque você vai olhar, vai lembrar do que Jesus fez. Os profetas já falavam, Isaías fala de forma tremenda sobre isso, virá essa salvação, Jesus virá, e ele ensinará como você ser diferente, e ele ensinou isso, caminhou com isso, e o pastor estava até falando hoje de manhã, pela manhã na EBD, falando sobre o rapaz rico que se encontrou com Jesus. O que eu faço? O que eu faço para ir para esse reino?
Aí Jesus, já sabendo do coração, né? Vai, meu filho, você tem de cor todo o Torá, né? Sabe toda a lei de Deus de cor. Mas uma coisa você faz hoje, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres. Ele fez o quê? Virou as costas e saiu. Não se importou com o ensino de Jesus. Jesus não queria que ele perdesse nada. Jesus já estava testando ele para saber realmente aonde, qual era, quer dizer, na verdade Jesus já sabia qual era a demonstração dele de estar com Jesus, de estar aceitando a modificação em tudo na vida dele ou não. E aí, essa contemplação da glória que Deus faz e operou através de Jesus. Jesus veio à terra, ensinou o caminho para Deus, para o reino eterno de Deus. Foi levado para a cruz, levando todos os pecados de cada um de nós e de todos os irmãos espalhados sobre essa terra. Ele levou, ele representou todos os nossos atos de pecado. E aí, depois disso, ele foi enterrado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte e nos dando a vida, a garantia de vida eterna, com renovação de mente para a eternidade. E ele fala também, qual é o agente promovedor, o que opera isso na nossa mente? É o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, temos muitos ainda, em muitas igrejas, que estão na igreja, mas ainda não são renovados em mente. Não são transformados pelo agente Espírito Santo de Deus. Porque Ele é que nos convence do pecado e da justiça e do juízo eterno. Se não houver esse operar, não acontece a santificação e a renovação da nossa mente. Então, a gente escolhe a verdade quando a gente renova a nossa mente. E eu me lembrei que quando eu cheguei aqui em Magalhães, ainda, né, assim, deixa eu só dar uma nota aqui. Sinto muito. E eu suporto no amor de Jesus ainda, vou ajudando ainda, quem ainda não acredita nessa condução de Deus. Deus conduz você para onde Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer, para Ele operar do jeito que Ele quer e precisa. Eu estava lá acomodadinha, lá na minha terra, do outro lado da Baía de Guanabara, né? Lá, meus familiares, todo mundo lá, com a minha igreja, trabalhando, prosperando. E aí Deus fala para o meu esposo, vá para cá, vai para o Rio de Janeiro, vá lá para Magalhães. E aí aconteceu da gente obedecer o Senhor e vir para essa terra. Quando eu cheguei aqui, eu geralmente ficava mais isolada, né? Sentada, observando tudo, orando, falando, Deus, o que eu vou fazer nessa terra? Por que o Senhor me botou aqui? Que essas coisas de bobeira, né, de tolice. Aí, teve um rapaz, a cantina ficava aqui na parte de cima do terreno da igreja, eu estava sentada lá com o Rufinho. O Rufinho ainda tinha o hábito de mamar no peito, né? Então, ele não dava bobeira. Terminava o almoço dele, sobremesa era comigo. Então, ficava assim. Então, eu estava lá sentada com ele. Aí, chegou um rapaz, aí desabafando com o pastor. Pastor, não tem jeito. Para minha mãe nem tem jeito. Nem convido mais ela para vir à igreja. Ela não tem jeito, não. Não aceita Jesus e não. Aí eu olhei para ele e falei assim, não fala mais assim. Não diga mais isso. Creia. Eu vou estar orando por ela e você vai lá e vai convidar. Ela virá à casa do Senhor e ela vai aceitar Jesus como Salvador. Aí ele olhou para mim como, acredito ou não acredito? Eu estava sentada assim, ele grandão, acredito ou não acredito? Eu falei, acredite, vá lá, vai convidar e traz ela, que eu vou estar orando aqui. E ela veio, e ela aceitou Jesus, e está com Jesus até hoje. O Senhor é assim, não diga que as pessoas não vão aceitar Jesus. Creiam, o Senhor é o mesmo que age. Senão ele não era Deus. Então não falem mais assim.
Em nome de Jesus, não falem, creiam. E aí, ela aceitou Jesus. Só que a mente dela ainda não tinha passado pela renovação. E ficávamos eu e o pastor ministrando, abençoando com a palavra, ensinando que ela tinha os vícios ainda. A mentira agarrava ela nos vícios. Os vícios são conduzidos pela mentira. As pessoas creem que fumando vai se acalmar. Está se detonando. Não tem cigarro nenhum que te acalme, é Jesus que te acalma. E ela acreditava nessa mentira. E quando a coisa estava muito agravada, era 2 dedinhos lá dentro do copo, que era o álcool. Então, 2 detonadores, 2 mentiras agarrando a vida dela, prendendo a vida dela, não deixando com que ela tomasse a decisão, entregasse a vida dela para renovar a mente dela, para abandonar esses vícios. E ficamos, eu e Euridi, ministrando a palavra. E o filho vinha, e agora? E a senhora falou? Eu falei, vamos orar, vamos continuar ensinando. Até que teve o dia da libertação. E hoje ela se encontra liberta. E ela se encontra feliz, porque Deus opera a partir da renovação da mente. O Senhor auxilia, o Senhor nos garante a escolha na verdade, quando a gente deixa o Espírito Santo mexer e renovar a nossa mente. E a nossa pergunta, o que temos escolhido? Na hora das provações, dos testes, nos nossos vícios, que tem gente que tem vício, ainda está agarrado no vício, acreditando que aquilo é solução para a vida dela. O que você tem escolhido? Ser renovado em mente pelo Espírito Santo e ser liberto? Ou ainda está acreditando na mentira que Satanás te deu? Então, a verdade nos liberta, transforma a nossa mente e garante a nossa renovação para a eternidade. E Paulo continua falando no verso 24. E o tema é: escolho a verdade, porque me vesti do novo. A senhora não vai falar a mesma coisa? Tudo bem, se eu falar, vocês me suportem. No 24 ele diz: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E Paulo, ele continua aqui, fazendo lembrar do momento em que Deus criou lá o Adão e a Eva, ou família perfeita, né? Tremendo isso, a família é perfeita. Não tinha confusão, não tinha discórdia, era a família perfeita. E Deus quer restaurar isso no dia de hoje. Creia nisso. O amor de Deus, ele supera tudo que Satanás quis plantar e atrapalhar sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus. E, na verdade, a escolha do casal detonou não somente a família deles, mas todas as famílias que viriam após eles. A mentira de Satanás fez com que eles se despissem daquela imagem e semelhança que Deus os formou. E agora? Perdidos para sempre? Não, muito bem, Priscila, não. Não e não. A história não acabou. Deus não joga ninguém fora. Deus está pronto para receber um coração que está arrependido e restaurar. Mas só sou eu na minha família. Deus restaurará. É palavra dele. Não larguem, não temam e não fujam. Permaneçam, perseverem. Só que antes deles se revestirem, eles precisaram se despir da mentira.
E a gente vai dar uma olhada em Paulo falando sobre isso em Colossenses capítulo 3, versos de 8 a 9. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Alguém aqui teria linguagem indecente do falar? De jeito nem maneira, né? Não. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. E se revestiram do quê? Do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É um mistério lindo demais. E hoje eu estava conversando com uma jovem que o Senhor continua o mesmo. Ele continua a se revelar, Ele é Deus, Ele fala com quem quer, Ele revela o que quer, na hora que quer e para quem Ele quer e precisa. Se não estão acreditando, estão perdendo tempo de intimidade, de comunhão e de prazer, de ser recebido e ser acolhido com revelações novas que o Senhor dá. Mas revelações com base na palavra dEle. Deus não é um Deus que é, posso dizer, tolo. É um Deus sábio. E eu lembrei de uma irmã, outra irmã, né? Só falando das mulheres. Essa irmã, ela compartilhando no grupo de discipulado, né? E, gente, teve um tempo que eu, para falar a verdade, era muito difícil. E aí, eu com meu esposo em casa, ele botava as roupas para lavar, calça principalmente, né? E às vezes deixava os trocos, né, dentro dos bolsos. E eu, para examinar lá a roupa antes de lavar, ia colhendo tudo, né? Colhendo e botando na minha bolsa. E aí o marido chegava e falava: Fulana, você por acaso achou um valor que eu deixei? Não, não, não. Então eu perdi. Então perdeu. Você imagina, e não foi uma vez, duas, mês, ano, agindo assim. Porque os dois perderam a liberdade que dá a verdade, de compartilhar das dificuldades, de os dois decidirem aonde vão investir o quê, como é que vai, né, dividir as coisas. E aí teve um dia, pela renovação da mente, ela, gente, lendo a palavra, isso não combina com crente. Uma mulher crente que o Senhor fala, tem que ser sábia edificar a casa. Como é que eu estou edificando a casa com a mentira? Eu tenho que dar um jeito na minha vida. E foi para Deus e falou, Deus me ajuda, me socorre. Toda vez que vier a tentação com o bolso cheio de dinheiro do meu marido, né? Vou devolver para ele. Mas eu não vou falar para ele que eu enganei ele esse tempo todo, não, tá bom, Deus? Não, tem que falar? Ou não tem que falar? Eu falo ou não falo? Acabou que ela falou. E ele falou, o quê? Você me roubou? Não, não roubei. Eu só estava guardando e aplicando naquilo que eu precisava, que eu achava que eu precisava e você não achava. Mas, enfim, o resumo dessa história foi boa, porque ela decidiu vestir a roupa da verdade. E está sendo abençoada nesse relacionamento. Porque ela abençoa e é abençoada pelo dinheiro do esposo. Estão em harmonia. Dificuldades, no nosso Brasil é difícil não viver com dificuldade financeira, né? Mas estão ali compartilhando e não desprezando um ao outro, ou então roubando um ao outro por causa da mentira. E eu fiquei perguntando, quando a gente está sendo testado nesse fator, mentira, como é que a gente tem lidado? Ou como é que a gente tem se comportado?
ou decidido? Qual tem sido a nossa escolha? Eu vou permanecer na mentira ou abandono ela hoje, agora, em nome de Jesus? Porque não pertence à minha vida uma vida com mentiras. E o terceiro ponto que a gente vai abordar é: escolha a verdade por obediência apenas. O versículo 25 de Efésios 4, Paulo vai e relembra esse mandamento do Senhor. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Eu fiquei pensando, para gerar um mesmo corpo precisa da unidade. Então, escolher a verdade gera unidade. E mais que gerar unidade, escolher a verdade gera novas vidas diante do Senhor, para o reino dele. Eu fui me consultar com a doutora Rayane sobre alguns termos que eu deveria usar aqui nessa ilustração. Porque a gente pensando no nosso próprio corpo, dividido nessas três partes, cabeça, o tronco e os membros. E como os membros são ligados nesse tronco? Então eu fui me informar com ela. Eu falo o quê? Aí ela me ensinou as palavras bonitinhas, né? Aí ela falou para mim: somos ligados pelas articulações. Olha que bonito. Estou falando bonito, igual a fisioterapeuta. Somos ligados pelas articulações. E interessante que eu estava fazendo ainda a graduação em Direito, e por a minha rotina ser quase intensa, e o meu exercício de estar digitando, eu trabalhava também junto, digitando trabalhos, enfim, fazia a manobra toda para poder abençoar o orçamento, então pegava muito coisa para digitar, trabalhos, monografias e tudo. Então, a postura que eu tinha, no local que eu tinha para digitar, era desconfortável. E com a tensão do dia, geralmente eu digitava à noite, isso foi me causando algumas lesões. Cervical estourou. E aí ela me deu um outro nome bonito, que aconteceu comigo no físico. Foi a capsulite adesiva. Que é isso? O meu ombro congelou. Eu não podia mexer os meus braços. Se eu me movesse, era uma dor. Parecia que estava arrancando o meu lado todo aqui. Os dois ombros foram afetados por essa infecção, inflamação. E aí, não só nos ombros, estava descendo também para as articulações das pernas. Agora você imagina, eu parada, tendo tudo para fazer, e tinha que continuar fazendo, porque eu não ia deixar ninguém no furo, e meus trabalhos também vencendo na faculdade para serem entregues, e monografia, inclusive, tinha que me exigir tempo para digitar. Então, eu comecei a entrar no tratamento, tudo, com piscininha térmica, mas ela foi uma bênção na minha vida, até hoje. Eu sou a primeira cliente dela e ela é a minha primeira fisioterapeuta. Então, assim, me abençoou muito. Ela estava estudando ainda, mas ela se informava com os professores. Eu ia lá para a clínica onde ela atendia lá outros pacientes, e lá, hoje eu estou, com todo o movimento livre, sem nada adesivo, tudo tranquilo. Por que eu estou contando isso? Em semelhança à igreja, o corpo de Cristo. Quando a gente mente, a gente infecciona as articulações da nossa igreja. Os membros vão ficando paralisados. Não vão poder servir a Deus por causa da mentira. E vai prejudicar um ao outro com essa infecção daninha no meio do seio desse corpo de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo. Então não cabe mentira.
em nenhuma de nossas articulações. As nossas articulações precisam ser saudáveis pela palavra do Senhor, correndo livre, solta, praticada no nosso meio com a verdade do Senhor. E o Senhor fala: quem é o pai da mentira? Não ouvi? Logo, se a praticamos, estamos em obediência a quem? Em nome de Jesus. Esta não será a escolha da igreja. A nossa palavra, a nossa escolha é a verdade. Porque o Pai da verdade, que fez a verdade se tornar carne, a palavra dele se tornou carne, que é Jesus. Para passar tudo o que passou por minha causa e por sua causa. Não foi pouco, não. Não foi graça barata, não. É graça que custou todo aquele sacrifício para que a gente estivesse aqui hoje reunido, sarados, libertos pela verdade que é a vida dele na nossa vida. A semelhança dele sendo restaurada na nossa vida. Então, que cada um de nós, todos os dias, testemunhemos da escolha à verdade. E vamos ensinar isso aos nossos filhos como testemunha. Escolham a verdade. Só rapidinho, que eu vou depois encerrar. Minha mãe, ela ajudava no orçamento de casa, costurando e confeitando bolos, né? E aí, muito atarefada e cuidando de tudo dentro de casa, com 6 pirralhos para cuidar. E aí bateram na porta. Vai lá, Kátia, diz que eu não estou. Aí cheguei lá na frente, falei, ó, mamãe mandou dizer que ela não está. A criança, ela ainda não sabe discernir o certo e o errado, e não sabe lidar com essas manobras. Então, nós pais, como nós temos nos portado diante dos nossos filhos? Escolhendo a verdade ou escolhendo a mentira? Vamos escolher a verdade. E que cada um de nós escolha a verdade, que é Jesus, todos os dias, para a renovação da nossa mente. Para todos os dias a gente vestir essa roupa da verdade e testemunhar desta verdade. E todos os dias ser obedientes a esse mandamento. Falem a verdade uns com os outros. Amém? Estamos encerrando o culto nessa noite. Foi um prazer estar com cada um de vocês. Que o Senhor abençoe a sua vida.